Ah, agora eu tô gravando. Agora eu não tô doido. Ah, bem, perdão aí, professor. Eu até gravei essa apresentação aqui, só que eu esqueci de apertar o botão de gravar. Mas não tem problema, apresento de novo. Vamos lá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora o senhor vai estar vendo isso. Meu nome é Lucas, eu sou um estudante de Ciência da Computação e hoje eu vou apresentar um trabalho baseado no meu curso. E, bem, nada mais justo que em curso de computação eu implemente um código relacionado à matéria, né? Ainda mais pensando que é cálculo numérico. Então, no meu trabalho, eu resolvi implementar os, os métodos de interpoladores polinomiais. Eu implementei 4 métodos para demonstrar aqui para o senhor. E eles podem ser usados por qualquer um. Infelizmente, eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou conseguir enviar para você o download do, do ponto C, porque na verdade eu tô na casa do, eu tô de férias e eu tô no hotel, eu roubei o notebook do meu padrasto para codar, então eu tive que abrir pelo Replit, que é um editor de texto online para poder fazer o código, mas eu consigo te enviar o link do Replit, que o senhor pode abrir e eu rodar o código pelo navegador mesmo. É até que bem mais fácil e bem mais simples. Então, vai dar tudo certo. E, e bem, a minha apresentação, vou começar aqui explicando um pouquinho sobre os métodos que eu escolhi. Eu escolhi os principais que a gente teve que produzir nesse ano. Foram os que caíram, se eu não me engano, na lista 2, que eu escolhi o método de Lagrange, o de Newton, o de Newton-Gregory e o de mínimos quadrados. Esses são mínimos quadrados não lineares. E esse de Newton-Gregory, eu já vou adiantando que ele tá muito parecido com o de Newton, porque eu tentei ao máximo fazer um código de Newton-Gregory baseado nas funções que a gente aprendeu, na regra geral que a gente aprendeu em sala de aula. Só que nenhum fica bom. Nenhum é preciso, nenhum dá o resultado ideal. No computador, é tanta manipulação de números que o resultado sempre sai ruim. Então, eu fiz um método que é bem parecido com o de Newton. Eu tentei de tudo. Eu usei GeoGebra, eu usei ChatGPT, usei Stack Overflow e nada conseguiu me ajudar. Então, foi o melhor que deu. Se quiser, depois eu até posso implementar o método falho de Newton-Gregory, que segue à risca o método que a gente aprendeu em sala de aula, só que ele não dá um bom resultado computacionalmente. Mas bem, tirando isso, todos os outros métodos eles funcionam certinho, perfeitamente, e dão resultado bem preciso e bem rápido também. Então, eu vou começar falando aqui sobre o de Lagrange, que, bem, para começo de conversa, o Lagrange, ele na minha opinião, o mais visualmente prazeroso de ver e de se fazer. E também, para mim, ele é bem simples. O código dele também, muito simples também. São basicamente dois fors alinhados, em que a gente vai realizar, a gente vai computar os valores do somatório, que esse valor do somatório ele vai ser o valor final, que vai ser a soma de y de y com li, junto com o produtório, que o produtório ele é o valor de L em si. E, bem, aqui a gente pode ver que o código é bem simples. Nesse segundo for, ele vai primeiro checar se J e I não são diferentes, porque se eles forem iguais, vai ter uma divisão por zero aqui. Então a gente tem que checar ao contrário. E também porque é assim que funciona a função. É assim que funciona a regra do método.
Bem, é bem simples. Aqui ele vai calcular o valor de Li para um ponto J da função. E, quer dizer, do ponto I. Não, perdão, do ponto J. E ele calcula dois valores, que é o J1 e o J2, no caso, se for de grau 3, né? De grau 2, perdão. Que aqui também a gente pode ver que a gente vai estar printando todos os L's para mostrar para o usuário, se caso ele queira, por exemplo, implementar no papel ou redigir o polinômio para o professor ver, coisa do tipo. E a gente vai ver depois, quando eu começar a rodar o código, que vai aparecer vários L's. Esses vários L's, não são L's repetidos, não é L duplicado nem nada, não é erro. É porque é uma maneira mais fácil que eu deixei de implementar, que são todos os produtos. Por exemplo, é o L0 vai ser todos os produtinhos que fazem o L0, só que separados. Porque se fosse para eu printar na tela o L0 fechadinho, é, já, já multiplicado, seria muito mais trabalhoso. Computacionalmente não ia ficar nem um pouco. Não trabalhoso para mim, trabalhoso para a máquina. Computacionalmente não ia ser nada eficiente, porque esse código ele já é um pouquinho pesadinho, porque ele é de. A complexidade de tempo dele é de n ao quadrado, n sendo o tamanho da matriz X, por exemplo, o tamanho da quantidade de valores que você colocou dentro da tabela. Então, se a gente fosse fazer esse método de printar na tela o L e já multiplicado, a gente teria que retirar esse produtório daqui, inserir uma variável x aleatória aqui, L, que seja, printar L aqui embaixo depois de sair do for interno, e depois fazer mais um for loop multiplicando todos os valores de LI. Então dá para ver que isso ficaria muito complexo, desnecessariamente complexo. Então esse é um método bem tranquilo e é fácil de ver também. Você vai ver depois, quando eu rodar o código, não é nem um pouco trabalhoso. E bem, depois que ele consegue todos os valores de LI, ele multiplica pelos valores de Y, o normal, e soma tudo. Bem, muito simples o método de Lagrange. Ele foi o mais simples de implementar e também é o que foi mais simples de implementar e foi o mais simples de fazer dar certo, que é o mais importante. E ele é bem rápido e bem preciso de se fazer. Bem, passando para o próximo método que eu implementei foi o método de Newton, que a gente começa ele alocando aqui uma matriz, alocando variável para uma matriz. E essa matriz ela vai ser a tabela de diferença dividida do nosso método. E vale ressaltar também que quando a gente inicializa a matriz, a gente também aloca os valores de ordem zero, já sendo como y, porque isso vai facilitar para a gente, porque não tem como a gente entrar nesse for loop, nesses for alinhados aqui, se a gente não tiver os valores da ordem zero, porque como você pode ver, a gente faz uma subtração aqui de j menos i, e bem, se j fosse zero, a gente ia ter um D de 1 e de 0 e menos 1, o que é impossível. Então essa é a maneira mais prática e é bem simples. Esse for a gente teria que colocar de qualquer forma, porque a gente precisa alocar a memória. Então já aproveita e inicializa os valores da ordem zero. Aqui, esses dois fors, eles simplesmente vão adicionar todos os valores para a tabela. E depois a gente imprime aqui para o usuário ver só os termos de maior importância, só os de ordem zero, só os Y0 de cada ordem, que são os valores que serão utilizados mesmo na conta. Caso ele queira, por exemplo, colocar no papel. E depois a gente realiza o cálculo em si do polinômio, a gente inicializa
primeiramente, o somatório com o D de ordem zero, que, como a gente sabe, é y de zero, e no somatório, e na regra, né, é y0 mais somatório de y tananã, com x menos x tananã. Então, então a gente inicializa aqui o valor já para deixar salvo esse y0 aqui. E o produtor a gente inicializa como 1, porque senão não tem como multiplicar. E a gente vai fazendo. Para todo valor de x, a gente vai multiplicar aqui o x menos esse valor. E depois a gente vai somar todos esses produtórios junto com os valores encontrados na tabela para a gente encontrar o somatório final, que também, no caso, vai ser o nosso valor de aproximação do interpolador. Aqui a gente printa para o usuário ver também. E depois a gente também precisa desalocar a memória, porque no C ele não faz isso automaticamente. A gente precisa alocar a memória automaticamente aqui com malloc e precisa desalocar também. Então, depois que isso tudo foi feito, a função está fechadinha, pronta. E o Newton, assim como o Lagrange, ele é bem simples. Ele é um pouco mais complexo em relação a tempo, mas não por muito também. Ele só tem um for aninhado, que esses outros for aqui não adicionam tanto comparado a esse. Então, é tranquilo. Agora, o Newton Gregory. Olha, pra te falar a verdade, essa função eu tentei muito implementar ela, muito, e todas davam errado. O máximo que eu tenho aqui de Newton Gregory que eu consegui manter fielmente é a questão da checagem se todos os pontos são igualmente espaçados, porque a gente não consegue fazer um método de Newton Gregory se não tiver igualmente espaçado. Então ele faz essa checagem aqui. Se não tiver, se eles não tiverem espaçado certinho, ele vai retornar e ele não vai fazer a função. Bem, depois a gente já começa alocando memória e alocando os y, os Ds de ordem zero. Aqui tá falando que é tabela de diferenças finitas, mas a gente não usa o U, a gente não usa o H, porque a gente consegue calcular o H e o U facilmente, claro. Eu até, deixa eu ver se eu deixei implementado aqui. Ah, eu apaguei. Mas eu até tinha implementado a função fatorial, dava pra fazer o cálculo certinho, bonitinho. Só que, eu não sei, computacionalmente aquilo não funciona. E o resultado sempre dava impreciso. E aquilo tá me deixando muita raiva, então nem o ChatGPT sabe fazer de uma forma eficiente, então eu deixei dessa forma aqui, que é bem parecida com o de Newton, né? A gente só tá checando se os pontos são igualmente espaçados, mas é um método que funciona. Então, mas tudo bem. A gente vai checa aqui. Se quiser, se o senhor quiser, eu posso implementar depois esse outro método. Você vai ver que ele é falho, mas é o método, entre aspas, correto de livro. Aqui a gente vai alocar a memória, vai alocar os tabela de ordem zero, vai alocar a tabela inteira aqui, e depois vai calcular o somatório, o produtório e os resultados. Depois vai printar os resultados e apagar a memória. Tranquilo, normal. Nada de novo aqui nessa parte final. E bem, agora passando para o último método, que é o dos mínimos quadrados não lineares. E, bem, primeiramente para resolver esse método que é de aproximação que é para aproximação para a forma de y igual a xb, a gente precisa produzir duas novas tabelas, duas novas listas, que a gente já tem os valores de x, os valores de y, e agora a gente precisa alocar também os valores de xy e de x ao quadrado. Aqui tá errado, aqui não é matriz, aqui é um vetor. E beleza. E além disso, além de a gente alocar
esses valores de xy e de x ao quadrado, a gente precisa salvar também o somatório deles. Então a gente tem uma variável para cada, para o somatório de x, o de y, o de xy e o de x ao quadrado. E o MMQ é a função mais fácil que tem de implementar, porque é literalmente um for loop gigante que faz tudo de uma vez. A gente primeiro começa inicializando o valor de xy e de x ao quadrado para aquela iteração, e depois a gente só vai somando. A gente inicializa todos os somatórios com zero e vai somando. Cada iteração soma, 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 e no final a gente vai ter todos os valores prontos. É bem rápido. E aqui, para o cálculo de A e B, vou dar uma esticada aqui na tela, não é nada diferente, é literalmente igual o do livro, que vai ser n vezes o somatório de xy menos o somatório de x vezes y. E é literalmente igual ao do livro, esse aqui ficou realmente bem fiel. E depois ele printa aqui o valor de A e o valor de B. Esse daqui é bem preciso. Eu fui ver, depois dá pra ver aqui que eu tô com umas abas de GeoGebra aberto, porque eu fui pegar alguns valores, eu fui fazer algumas funções aleatórias só pra ver, só pra testar tudo, pra ver se tava tudo certinho. E eu acho que a minha função tá até mais precisa que a do GeoGebra. Cadê? Eu vou até mostrar aqui. Aqui já tá a função. Tá as duas, uma em cima da outra, tá? Uma é minha e a outra é do GeoGebra. E o GeoGebra, ele utiliza uma... Aqui. Um arredondamento... Eita, de 13. Ai, meu Deus. Ei, beleza, hein? Tá. Mas ele utiliza um arredondamento de 15 casas, que é muito alto. E... eu preciso mudar aqui. Eu preciso mudar aqui. Meu Deus, eu acho que aqui tá com o arredondamento errado também, né? Oh, meu Deus, ó. Erros no meio da gravação, mas acontece. É que eu tive que fechar isso aqui depois que eu achei que tinha gravado. Beleza, certinho. E DMMQ é só isso mesmo, é bem simples. Ele printa aqui os valores de A e B para o usuário, depois ele libera as memórias que ele utilizou. E acabou. É bem tranquilo. E passando agora para a main. A main eu não implementei nada de extra. Eu implementei só um menu mais bonitinho, mais rebuscadinho para o usuário mesmo poder se inteirar. E ele é bem simples. Você insere primeiro os tamanhos, a quantidade de X que você vai inserir na tabela, o tamanho dela. Depois você insere manualmente os valores de X e Y. Quer ver? Eu vou até começar aqui, trazer o menu aqui. E eu fiz uma colinha aqui embaixo para mim nos comentários, que é de uma função que eu fiz aleatório. Eu só botei valor aleatório no GeoGebra e fiz essa função aqui. Ela está implementada aqui já também. E eu puxei alguns valores dela para a gente poder implementar e poder aproximar a interpolação. Eu preciso rodar o código certinho. Quantos itens eu quero adicionar na tabela? Eu vou começar baixo para demonstrar que ela tem um pouco de imprecisão se tiver com poucos valores. Vou adicionar 3. Vou começar aqui com x1. Certinho. Então vamos lá. Vou estimar aqui o valor de 2,5, só para mostrar para vocês que vem tudo certinho. Ó, pelo método de Lagrange. Aqui o resultado sai exatamente igual. E para mostrar que eu estou mentindo, eu vou abrir a função aqui no GeoGebra e pedir para ele calcular o valor de f2,5. E a gente pode ver aqui que dá realmente 23.76875. E aqui, 23.76875. Para isso. 875. É literalmente o mesmo valor. E acho muito legal isso, porque é muito fácil implementar isso. E o GeoGebra usa o mesmo interpolador que eu. Acho muito interessante. Nossa! Eu cliquei pra terminar. Nossa! Ai, meu Deus. Tá, calma aí. Tá, agora não tem nada de errado, né? Agora tem nada de errado, vai dar o valor certo.
E a gente não quer estimar nenhum valor. E se a gente clicar aqui em MMQ, ele vai dar o valor pra gente de A e B. E é muito simples também, bem rápido. E aqui, pode ver que eu encontrei valores um pouco diferentes. Ele parece que ser um pouco mais aproximado, um pouco mais sofisticado esse valor do que esse. Esse daqui é o valor que eu peguei no GeoGebra, que eu taquei esses valores e... Não, minto. Eu peguei esses valores de um exercício de exemplo que eu peguei sobre o MMQ para testar os valores para jogar numa tabela e ver se funcionava. E eu peguei esses resultados que são, eu acredito, que um pouco mais precisos do que o exercício do livro. Aqui, se a gente der bastante zoom, a gente vê que eles diferenciam um pouco, mas é quase nada. Eles são bem parecidos. Mas eu achei legal essa diferença, essa discrepância. É bem próximo, dá pra arredondar isso aqui pra 3, obviamente. Mas eu achei interessante que deu uma leve discrepância do resultado de livro. E os dois estão certos, os dois estão bem próximos, bem aproximados. E a gente vai conseguir aproximar aqui a distância de todos os valores de x, de todos os resultados de x e y. E, bem, esse é o meu trabalho, essa é a minha apresentação. Mais uma vez, eu peço desculpa pela implementação até que falha do método de Newton-Gregori, que eu não consegui implementar um método de acordo com o livro. Mas, em geral, é isso. Espero que tenha sido do seu agrado. E, por favor, se o senhor conseguir mandar nem que seja qualquer tipo de dica para eu poder implementar esse método de Newton-Gregori, porque eu fiquei muito... Eu fiquei agoniado de não ter conseguido implementar isso de forma correta. Então, eu quero muito implementar. E espero que tenham gostado. Eu peço desculpa por estar entregando atrasado mais uma vez. Já expliquei no começo, mas eu vou explicar agora no final de novo. Que eu tô no meio de uma viagem, então consegui um tempo parado dentro de um hotel para puxar um notebook e codar. São momentos bem raros. Eu fiz parcelado de ontem e hoje esse código. Espero que o senhor aceite. E por fim é isso. Espero que tenha gostado. Não vou tentar agilizar um pouquinho, porque eu não sei se deu 20 minutos. E é isso. Obrigado por tudo, professor. A disciplina foi muito boa. Eu queria ter em mais aulas, porque eu tava com bastante problema mental. Eu tava com muito cansaço o dia inteiro. Literalmente todos os dias. Tava muito desânimo. Mas eu tô melhorando agora, então eu espero. Acho que eu consigo puxar mais alguma matéria com o senhor ao longo do tempo aí. E muito obrigado por tudo. E é isso. Até mais. Espero que tenham gostado do trabalho.